Protocolo de queda ativado. Arquivo 02 Senjasa. O líder dos vigilantes e o pai da aberração Nefilim. A corrupção genética foi exposta. Assista agora. No silêncio primordial que antecede a tempestade, Senjasa observa a criação do alto do Monte Hermon. Seu olhar não é apenas de curiosidade, é o de alguém que calcula, sopesando cada variável cósmica. Como chefe dos Decadarches, lidera 200 vigilantes com autoridade absoluta entre seus pares, mas sente o peso de uma inquietação, a desconfiança fundamental na ordem divina. Ali, ao contrário de Sariel, cuja corrupção nasceu da dúvida e do acaso, Senjasa atua movido por um projeto. A hesitação de Senjasa não ocorre por falta de convicção, mas pela consciência da punição individual. Nos registros da matriz de Enoque, ele é descrito como alguém receoso de cruzar o limiar, misturar-se às filhas dos homens, sozinho. Não teme apenas o erro, mas a solitude da culpa eterna, a vergasta do destino reservado a um transgressor solitário. É nesse momento que Senjasa concebe o protocolo Hermon. Convoca, no cume da montanha sagrada, cada um dos 200 vigilantes, e propõe um pacto: todos vão compartilhar o mesmo pecado, todos serão cúmplices na insurreição. Na liturgia secreta da revolta angelical, Senjasa articula a culpa coletiva, atando as intenções dos subordinados ao seu próprio ato de desobediência. Ali, o juramento passa de ameaça a compromisso irrevogável: se um cair, todos caem. O ar rarefeito do alto de Hermon é impregnado por esse acordo sinistro. Ninguém entre os vigilantes ousa recuar, pois todos atestam, diante do líder supremo, que assumem os riscos e o fardo da punição. O pacto de malevolência é selado, e assim tem início a conspiração sindicalizada dos seres celestiais. Senjasa não busca seduzir ou enganar, ele opera como estrategista e executor de uma falha sistêmica. Sua insurreição não é espontânea. Ele compreende a ordem do cosmos, mas opta deliberadamente por subvertê-la. O orgulho luciferiano não se manifesta aqui como arrogância, mas como cálculo cirúrgico, nunca sozinho, sempre arrastando outros para o centro da tempestade. Os 200, agora unidos, descem. O contato entre o fogo e espírito dos vigilantes e o barro e carne das humanas inaugura um fenômeno sem precedente: a gênese dos Nefilim. O erro genético, resultado direto da liderança de Senjasa, cria híbridos colossais e violentos, rompendo de forma definitiva a separação entre as ordens da existência. A civilização primordial é abalada. Os Nefilim caminham sobre a Terra como sintomas tangíveis do colapso programado, são monumentos genéticos de uma rebelião que foi tudo, menos acidental. A aliança ancestral entre Criador e Criação é, agora, uma rede em ruínas, enquanto os vigilantes definhavam sob o peso das consequências inevitáveis. Senjasa, porém, permanece registrado nos anais apócrifos não apenas como rebelde, mas como arquiteto da culpa compartilhada. Seu legado é o medo. No princípio, Senjasa era um vigilante entre muitos, guardião da ordem e das fronteiras entre o divino e o mortal. Seu olhar era penetrante e sua mente, vasta como o céu. Não desconhecia nada, pois seu nome carregava o dom da percepção total. Ao lado de outros anjos, contemplava o fluxo da criação, sentindo em si mesmo o eco da autoridade suprema. Porém, a contemplação transformou-se em inquietação. Senjasa desejou mais do que apenas observar, queria interferir, criar algo próprio, subverter as regras do jogo cósmico. Foi ele quem arquitetou o plano de cruzar os limites terrestres, liderando seus pares para experimentar, corromper e moldar o mundo à sua imagem. No topo da rebelião, estava seu projeto monstruoso, a geração dos Nefilim. Esses seres não foram apenas gigantes de carne. Eram hibridizações impossíveis, distorções instáveis, fome e força materializadas em escala apocalíptica. Consumiam recursos e integridade da vida mortal, devoravam o que encontravam e, incapazes de contenção, voltaram-se uns contra os outros. O planeta transformou-se num palco de carnificina sem precedentes, fratricídio desenhado e incentivado pelo próprio céu como resposta à ameaça.
O conhecimento que Senjasa trouxe não era como o de Azazel ou Sariel, que ensinaram armas, encantamentos ou astrologia. Foi mais profundo, a manipulação das próprias cadeias biológicas. Ele hackeou a Gênese, produziu uma linhagem que deveria subjugar tudo, exceto seu criador e os demais vigilantes. Seu sonho era governar através dos monstros, mas o pesadelo instalou-se rapidamente. O aspecto mais enigmático de Senjasa está em seu nome. Traduzido como o nome Vilon ou a meu nome Vil, revela que ele era testemunha direta do mistério divino. Sua revolta não veio da dúvida, mas da escolha consciente de abandonar aquilo que só ele podia reconhecer plenamente. Trocar a visão do trono celestial pela tentação da matéria foi a suprema violação de seu papel. Diante de tamanha ameaça, a reação da matriz divina foi veloz e implacável. O arcanjo Miguel recebeu a missão. Senjasa não foi apenas subjugado fisicamente, mas, antes disso, forçado a assistir ao extermínio daquilo que considerava seu legado, os Nefilim reduzidos a pó, assassinando-se em guerras sangrentas, esquecendo toda a ciência transmitida da rebelião. Conexão estabelecida. Você acessou o Orbis Fantasia, onde a realidade encontra o oculto. Execute o protocolo de inscrição. Engaje no sistema. A observação contínua é obrigatória.